Para responder a questão abaixo, considere a figura a seguir que representa as prateleiras de um painel. Na verdade, essa figura serviu para 3 ou 4 questões. E aqui tem uma coisa que eu até fiz uma crítica em outra questão. Ele usa dados, tem um texto base, aí tem 1, 2, 3, 4 questões. Ele pega, por exemplo, dados que foram dados só na questão 1, que seria 31, sei lá, e usa na 34. E normalmente o que um vestibular bem organizado faz é todos os dados que vai precisar em mais de uma das questões, ele coloca no texto base. Então ele colocaria: suponha que a gravidade é tanto, suponha que a massa do gato é tanto. E aí começa as questões. Tá? Ou ele repete, ele daria aqui, ó, suponha que a gravidade é tanto e a massa é tanto. E na outra, que da massa, suponha que a massa é tanto, não. Mas ele coloca assim, no mesmo referencial que as mesmas hipóteses. Acho que na cabeça do examinador isso significa que eu estou conversando com as questões anteriores que vieram antes dessa. Teve uma questão antes dessa que falava da gravidade, mas não está no texto base, né? Então, assim, não é um erro fatal, dá para resolver, ele pegar o texto base, mas fica estranho, porque normalmente o que o aluno treina é o que está no texto base serve para todos, é verdade para todos os itens. O que está naquele item é o que serve para aquele item. E aqui, por exemplo, se eu da gravidade, a gravidade não está no texto base, estava num item anterior, e eu tenho que assumir que é a mesma para esse. Talvez com essa frase aqui, mesmas hipóteses, mas para mim isso não indica que eu podia pegar de questões anteriores, né? Foi estranho. Mas vou colocar aqui. Então, tinha no item anterior dessa sequência de questões que a gravidade era de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza, dito isso, considere que um gato com massa de 3,20 quilos, inclusive tem uma questão depois dessa, que supõe que você tenha visto essa questão, né? A massa do gato não está no texto base, essa massa está só numa questão que faz referência ao texto base. Para mim está errado, teria que ou repetir ali a massa ou colocar no texto base, já que servia para mais de uma questão. Mas vamos lá. Considere que um gato com massa de 3,20 kg pula da prateleira P3 para a P2. Então você vê que tem uma altura aqui de um desnível de 50 centímetros. No mesmo referencial e com as mesmas hipóteses, a energia associada ao trabalho realizado pela Terra, ó, letra maiúscula, planeta Terra, sobre o gato enquanto ele está no ar é aproximadamente. Ele está falando de qual energia aí, gente? A energia, o trabalho realizado pela Terra, qual é a força que a Terra faz no gato? É o que a gente chama de peso, é a força de tração gravitacional. Então, no fundo, o que ele quer aí é o trabalho da força-peso. Aí muita gente, não sei se é você que está assistindo ou não, decora assim. Ah, é caindo, é a favor da gravidade, o trabalho da força-peso é mgh. Se for contra a gravidade, o trabalho da força-peso, se estiver subindo, é E menos mgh, se for contra o peso. E acabou, né? E nem sabe de onde veio, por que é isso, e pronto. Agora, e se o trabalho da força, se por algum motivo ele coloca uma questão que a gravidade não, que a força gravitacional não é vertical, né? Ou aqui acho que até não é muito difícil de errar, mas aqui é difícil de errar, você mesmo acaba caindo quase sempre nisso. Mas é legal você entender de onde veio isso, tá? Essas equações aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Então, basicamente você pode usar essa ideia aqui, né? Quando isso aqui é quando é a favor da gravidade, ou caindo, né? E é menos mh quando... Não, é a favor do movimento, desculpa. A favor do deslocamento, olha, falando besteira aqui. A favor do deslocamento, ou seja, quando ele tá, quando a força peso, cadê? Basicamente, ó, colocar assim, caindo, pronto. Né? Tá a favor do deslocamento e subindo. Que o peso está contra o deslocamento. Aqui quando o peso está a favor do deslocamento, aqui quando o peso está contra o deslocamento. Peso. Não, aqui é a favor. A favor do deslocamento. Peso contra o deslocamento. Mas por que isso? E isso, mas não importa, isso aqui pode resolver. Também acho que você não pode saber todos os detalhes de tudo se você não vai estudar isso profundamente no ensino superior. Mas tem muita coisa que é legal você saber onde veio para poder passar no vestibular. Então, lembre-se, exclusive eu vou usar isso na próxima questão.
O trabalho de uma força, não importa se é peso, o trabalho de uma força-peso é um caso especial, um caso específico do trabalho de uma força. O trabalho de uma força F qualquer, essa letra aqui é a letra tal, tá? Essa letra que eu estou falando aqui é uma letra chama tal, é uma letra T grega, digamos assim. Tem gente que usa W para como se fosse trabalho de work, tanto faz. O trabalho de uma força F seria o F vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Observe que aqui vai o módulo do vetor F, eu coloquei sem flechinha para já entender isso, mas aqui eu vou deixar mais claro. É o módulo do vetor força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre força e deslocamento, vetores, né? E muita gente erra a questão por decorar, favor do deslocamento é FD, contra é menos FD. Mas e quando é diagonal? Quando a força, inclusive isso é um problema que não ficou claro na questão 2 que a gente vai ver. Né? Não ficou claro qual é esse θ aí. Não? Você faz de um jeito porque não tinha outra solução, mas não está claro no texto. Mas voltando aqui, por que é MGH? MG, ó, agora vamos aplicar para o trabalho da força-peso. Qual que é a força? Peso. A força é o peso. Qual que é o deslocamento? É a altura que ele cai, é o H. E aqui o cosseno de θ ele pode ser ou quando está contra o deslocamento, ó, o deslocamento tá, está caindo, o peso é sempre para baixo, né? O peso é para baixo, né? Nesse caso, pelo menos, né? Na maioria dos casos. Se o deslocamento e o peso estão no mesmo sentido, o θ, o ângulo entre eles é zero. Qual o cosseno de zero? É 1. Então fica PH, que é MGH. Peso é MG. MGH vezes 1. Então dá MGH. Agora, quando ele é contrário ao deslocamento, vou colocar aqui, ó. Ele está indo para cima e o peso, como sempre, está para baixo, fica MGH e aí o ângulo entre eles é 180. Cosseno de 180 é menos 1. Então fica menos MGH. Percebeu? Então, no fundo, o trabalho da força-peso é um caso específico do trabalho da força. De uma força qualquer, e é da força-peso. Tá? Entenda isso. Pense nisso. Pode ajudar a entender melhor a questão. Por isso que aqui só importa o H, que é o deslocamento no sentido, mesmo que ele tivesse caído, mesmo que ele esteja caindo assim, ó. Ele pulou, mas ele está caindo assim. Não importa, como é o peso, você pega o D cosseno, seria só no sentido do deslocamento, por isso você pega o H, tá? Na verdade, o D cosseno seria esse H, seria o H, na verdade, pensando bem. Porque aqui eu estou pensando só no deslocamento vertical. Mas aqui, ó, o gato fez isso. Você ler a questão, ele pulou daqui para cá, ele fez isso aqui. Por que eu pego só o H? Porque você pegou o deslocamento, e aqui tem o ângulo, né, entre o P e o deslocamento, θ, e fez o D cosseno. Ou seja, pegou aqui, é o H. O D cosseno, até sendo melhor, porque aqui eu estou supondo ele só caindo e subindo. Mas quando o gato pulou aqui, por que ainda fica MGH? Por que só importa a vertical? Porque o D cosseno, ó, que seria o peso, aqui a força, o deslocamento, que seria isso aqui, ó, essa flecha aqui, ó, esse seria o deslocamento, vetor deslocamento é ponto final menos ponto inicial, vezes o cosseno de θ, que é esse ângulo aqui entre o peso, entre a força, que é o peso, a força está aqui, ó, e o deslocamento, está aqui o θ. O D cosseno, se você fizer Pitágoras aqui, você vai encontrar que D cosseno é o H. Ou menos H, se for contrário ao deslocamento. Melhor ainda. Que aqui eu ensinei para o caso, esse aqui que eu fiz o exemplo, é para o caso do corpo só caindo ou só subindo na vertical. E se o gato está pulando, por que eu peguei só o H? Por que pega só o H contrário da força-peso? Por que pega só o deslocamento na direção da força-peso? Por causa do D cosseno. O D cosseno faz você pegar a componente do D que está que está na mesma direção do peso. Aí, dependendo se pode ficar contra o peso, aí é menos 1, ou a favor. Pensa nisso. Mas,
Se você ficar na dúvida, está muito em cima da prova, se você estiver estudando, lembre só que não importa o movimento que o corpo faça, quando você faz trabalho da força-peso, só pega o deslocamento vertical. Tá? Então, vamos estar caindo. Essa questão era super rápida, eu demorei mais porque eu fui jogar essa ideia para você. É muito importante que você entenda e não faça sem pensar, só decorando fórmula, muitas dessas fórmulas, porque você acaba errando. Você coloca uma coisa sutil diferente para testar se você tem domínio da equação, você erra. Tá? Então, a questão era bem simples. Trabalho da força-peso é mgh. A massa do gato é 3,2. A gravidade estava em outro item, 9,81. E o H estava aqui, ó, ficou poluído, mas é 50 centímetros. Você passa para metro, 0,5. Então fica 3,205 dá 1,6, né, metade. 9,81. Finalmente, dá pause no vídeo, faz essa continha e vai dar 15,696. 696 joules, né? Que eu usei tudo no SI. Como ele fala aproximadamente, você marca 15,70. Falando mais uma vez, a questão era simples, era só isso aqui, era só as 4 linhas. Porém, eu parei para explicar isso porque em outras questões, se ele colocar uma força na diagonal, pelo trabalho da força-peso, e tiver um quê diferente, ele pedir uma questão teórica para ver se você entende realmente por que é MGH, você tem uma ideia. Tá? O mg vem do peso e o h vem do decosseno, que seria a componente, quando você faz px, py, seria como se fosse o dy. Tá? Pensa nisso. Então, eu fico com o gabarito da letra B de bola.